O texto diz: Davi então se levantou pela manhã bem cedo e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara, e chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. E você diz amém. Baseado nesse versículo, também nesses dois capítulos, 16 e 17, eu quero nesta noite falar um pouco dentro do seguinte tema: santificação nos bastidores. Quem está aqui vai repetir esse título, e quem está em casa vai escrever aí digitando santificação nos bastidores. Vamos lá? 1, 2, 3. Muito bem. Tem pouca gente aqui, mas ficou bonito ainda. O texto é bem conhecido. Fala do último filho de Jessé, da cidade de Belém, que até então, mesmo não sabendo que Deus tinha uma grandiosa bênção e promessa sobre a vida de Davi, uma unção ao qual nenhum outro rei de Israel recebeu, mesmo assim Davi era alguém que se conservava na presença de Deus. Ele não sabia o grande projeto que Deus havia reservado para ele, porque estava oculto dentro do Deus Todo-Poderoso. O contexto é bem conhecido. Houve uma transição da teocracia, forma de governo, para a monarquia, onde no período dos juízes o povo só fazia o que era mal aos olhos do Senhor. E sempre quando a atitude é de se distanciar de Deus, nós abrimos espaço para a ação do inimigo, ou dos inimigos, ou do próprio diabo. O apóstolo Paulo, ele disse: não deis lugar ao diabo. E eles clamavam ao Deus dos céus, que por graça e misericórdia enviava um carismático, ou um juiz, e pelo clamor do povo, Deus ia e libertava o povo. E o povo parece que estava acostumado, parece que interpretavam 2 Timóteo 2 e versículo 13, que mesmo nós sendo infiel, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Mas o contexto diz que se nós o negarmos, ele também nos negará. E a nação de Israel, no contexto dos juízes, negava a Deus constantemente, queria usufruir dos benefícios do livramento, da bênção de Deus, e quando se sentiam confortados, davam as costas para a misericórdia e para a graça de Deus. E Deus parece que olhava para os inimigos e dizia: vai lá, porque parece que não aprenderam. Vai lá disciplina, vai lá castigo, porque parece que não aprenderam. Só que Deus é bom, e os pensamentos de Deus são de paz, de bênção e de mal, e não de mal, para vos dar o fim que o povo de Deus espera. E o que o povo de Deus espera é paz. O que o povo de Deus espera é o céu aberto sobre a nossa vida. Mas eu estou falando nessa noite sobre santificação nos bastidores. Estou falando sobre separação, sobre ter a consciência que o Deus dos céus, ele também é um Deus moral, que o Deus dos céus nos criou como imagem e semelhança de Deus. Imagem como aspecto daquilo que é formado, daquilo que é feito, daquilo que existe. Mas semelhança, falando dos atributos comunicáveis de Deus. Deus nos deu livre-arbítrio. Então ele diz: não passe daqui,
não transgrida. Existe uma lei moral que você não pode passar, e toda vez que a gente passa dessa lei, aí o prejuízo vem sobre a nossa vida, físico, moral e espiritual. O plano de Deus é perfeito, porque Deus amou o mundo de uma maneira que nós não podemos dimensionar e nem medir. Aí Deus faz o quê? Deus levanta um homem segundo o seu coração, para que esse homem segundo o seu coração venha ungir um rei segundo o coração de Deus. Em 1 Samuel, Deus permite que Ana, que agora era uma mulher chorosa, que tinha falta de apetite, humilhada e desprezada, porque não produzia aquilo que o natural dizia que ela tinha que produzir, não dando alegria para o seu esposo, mas Deus ouviu o clamor de Ana, Deus ouviu a profecia de Eli, mesmo não fazendo caso do proceder dos seus filhos, mas o Espírito estava sobre Eli, e ele profetizou e disse: vai, e seja feita conforme a tua petição. E Deus ouviu a oração de quem chora, Deus ouviu a oração de quem está angustiada, Deus ouviu a oração de quem sofre, mas sofre e se coloca aos pés do Deus Todo-Poderoso. E Ana produziu, Samuel veio a existir, e a nação de Israel agora entendeu que Samuel estava confirmado como um profeta do povo de Deus. A confirmação de que Deus levantou ele, que não foi homem que levantou Samuel. Samuel foi como o divisor de águas para a nação de Israel. Em Samuel, que é juiz, que é sacerdote e que é profeta, em Samuel, que já tem costume de ouvir a Deus desde criança, os seus ouvidos estão bem apurados para ouvir a voz do nosso Senhor, aquele que consagra, que separa e que dá os profetas para a nação. Então Samuel é mais um daqueles que são dados à nação, para o benefício da nação. Samuel é mais uma criança, é mais um adolescente, é mais um profeta, é mais um ungido, é mais um separado, é aquele crente que ninguém toca, é aquele crente que Deus preza. É como Daniel, é o muito amado de Deus, que quando pensa em começar a suplicar, Deus já está ouvindo e enviando a resposta. Nessa noite eu já quero começar a dizer para os presentes e para aqueles que estão em casa nos ouvindo: Deus ainda ouve a oração daqueles que se santificam nos bastidores. Deus ainda ouve a oração daquele que ora, que se coloca de joelhos, que tem Deus como prioridade na sua vida, e em tempos trabalhosos ainda clama ao Deus Todo-Poderoso. A certeza de que Deus está nos ouvindo é a certeza da vitória, é a certeza que Deus abre as portas, é a certeza que Deus vai repreender toda a moléstia e o mal que o inimigo tem promovido, porque Deus está ouvindo as nossas orações. O povo ainda estava vaidoso, mesmo sabendo que Samuel estava confirmado como um dos líderes da nação de Israel, ou o mais importante. E o povo começou a desejar ser como as outras nações. É aquele crente que não está fazendo muito caso da santificação, que está dentro da congregação dos santos, mas está dizendo: eu senti de Deus de ser como as pessoas do mundo, eu senti de Deus de não ser como Deus deseja que eu seja, eu senti de Deus de ser como todo mundo é. E a nação de Israel estava assim, estava sentindo no coração de parecer como os cananeus,
como os heveus, como os jebuseus, como os gigazeus. Todos os zeus pagãos e desviados e longe da presença de Deus, a nação testemunha do Deus Todo-Poderoso, escolhida para ser diferente, escolhida para dar testemunho entre as outras nações, agora está desejando ser como as outras nações. Então, segundo o desejo do povo, aí Deus concede para eles um rei segundo o seu próprio coração, um coração altivo, um coração que está inclinado à vaidade, um coração belo, mas um coração soberbo, um coração que se sente superior aos outros, e um coração rebelde. Característica do primeiro rei de Israel, Saul, grandioso caçador e guerreiro, mas não passava de alguém cheio de dons de Deus, mas rebelde. Não amava fazer a vontade de Deus, mas Deus deu, porque a nação queria. Deus dá os líderes que o povo precisa. Deus dá os líderes que o povo demonstra ser na sua vida prática. Mas Deus é bom, Deus vai repreender o mal, e Deus levanta quem Ele quer, na hora que Ele quer e do jeito que Ele quer. Deus tem o dia certo, a hora certa e o momento oportuno de tirar a liderança que não serve e levantar a liderança fiel, santa e que faz a vontade de Deus. Quando nós chegamos no capítulo 16, Deus já havia rejeitado Saul. O espírito mau da parte de Deus já havia sido liberado. Saul agora faz a obra estressado, inquieto, sem paz no coração, necessitando adoração, necessitando o consolo do espírito que não há. Para Saul, disciplina. Para Saul, inquietação. Para Saul, certeza de juízo sobre a sua cabeça. Mas a surpresa de Deus está bem guardada. É necessário Samuel tomar uma atitude drástica agora. E no capítulo 16 e o versículo 1, Deus diz a Samuel: porque tu ainda tens dó de Saul, havendo eu rejeitado. Em outras palavras, Deus está dizendo: não insista com aquilo que Deus não insiste mais. Não promova quem Deus não está promovendo. Não pregue aquilo que Deus não está pregando. Não faça segundo aquilo que Deus já colocou por terra há muito tempo. Saul não ama Deus. Saul não faz a vontade de Deus. Saul deixou os decretos de Deus. Mas Deus agora exorta o líder e diz: deixa Saul de lado. Ele me rejeitou. E quem me rejeita, eu rejeito também. Não há santificação na vida de Saul, mas eu já reservei eu já separei eu já consagrei irei enviar você lá na cidade de Belém. Quantos podem dar um glória a Deus digitando aí? E quem está presente também glorifica a Deus. Nós entendemos que Deus está no controle. Deus está no controle dos líderes da nação. Deus está no controle do grande líder que virá sobre a nação, ímpio, diabólico, mas Deus irá consolar com o seu juízo sobre todas as nações que se esquecem de Deus, que serão lançadas no inferno, conforme o Salmo de número 9. Samuel chega na casa de Jessé, santifica toda aquela família. Jessé apresenta os seus filhos, não há mais filhos, e você conhece muito bem a narrativa. Acabaram-se os jovens. Davi não era aquele que o pai iria apresentar um sacerdote, de maneira alguma.
Davi é não apresentável. Então Davi tem um primeiro aspecto para os homens negativo. Davi não tem o escopo que a gente procura. Davi não tem o jeito que a gente procura. Davi não tem a aparência que a gente procura. Tá certo que ele canta bem, mas ele é ruivo. Ele tem uma boa aparência, ele é animado, ele quer guerrear, mas ele não é soldado. Existe uma diferença entre Davi e os irmãos de Davi. Abinadab, Samar e Eliabe eram soldados, tinham armaduras, estavam prontos para supostamente guerrear, ajudando Saul, mas no coração eles não eram guerreiros, eles não guerreavam as guerras espirituais, eram obreiros carnais, eram soldados carnais. Mas Davi estava lá no deserto, cantando e salmodiando ao Senhor e dizendo: o Senhor é o meu pastor, de nada eu tenho falta. Estou aqui no deserto, está faltando muita coisa, mas eu estou adorando ao Deus dos céus, porque Ele não me deixa faltar absolutamente nada. Nessa noite exalte ao Deus que tem cuidado de você. É Ele quem coloca no trono, é Ele quem tira do trono, é Ele quem santifica, é Ele quem separa, é Ele quem envia. Ele está no controle do teu chamado. Dá lugar a Jesus, santifica a tua alma, porque quem te levantou não foi homem, quem te levantou não foi Samuel, quem te levantou foi o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Glória a Deus. Preciso chegar no versículo 20. Quando ele entende que tem um menor, ele diz: então vamos esperar. Nós não nos assentaremos à mesa enquanto o menor não vier. Da boca de Samuel ele diz: Deus não tem escolhido estes. Aparência de soldado, armadura de soldado e ainda apresentável pelos homens. E Samuel: o Senhor não tem escolhido. Até Samuel queria escolher, porque ele disse: está diante de ti o teu ungido. Mas Deus disse: eu não olho como tu olhas, Samuel. Eu não vejo como tu vês, Samuel. Eu vejo a vida de santificação nos bastidores. Não é se apresentar com uma aparência. Deus vê o que está oculto. Deus conhece o teu coração. E nesta noite Ele manda eu te dizer: Ele vai pegar a tua mão e Ele vai te apresentar, porque tu tens se apresentado diante de Deus, e Deus vai te apresentar diante dos homens. Deus Todo-Poderoso. E quando Davi chega, simplesmente Deus fala com Samuel. Muito obrigado, meu irmão. Simplesmente Deus fala com Samuel e diz: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Samuel vai ungir aquele que para ele não tem aparência de ser ungido. Só que Samuel conhece a voz de Deus desde criança. Então Samuel: é Deus mesmo que está falando comigo. Eu não ungiria um menino desse. É pequeno, é ruivo, é diferente, só sabe cantar. Mas se Deus mandou, eu vou obedecer. O segredo é esse, servo de Deus. Se Deus está mandando tu fazer, vai e faz, porque Deus vai se responsabilizar. Quando Deus manda, vai haver prosperidade. Se Deus está mandando, vai ter unção colocada na cabeça certa, colocada na vida certa. Se Deus está mandando, abre bem a tua boca e faz a obra, porque Deus será contigo. E se cumpriu na vida de Davi. E Davi foi ungido
no meio dos seus irmãos. Samuel poderia ter vergonha e dizer: vamos ali para um quarto para ninguém ver isso que eu vou fazer. Só que, se temos uma vida de santificação nos bastidores, e nos colocamos diante de Deus em oculto, Deus que vê o que está oculto, nos recompensará publicamente. Fazer para Deus em oculto significa fazer para toda honra e glória ser apenas de Deus. A apresentação não é humana, é a apresentação humana para Deus. É entregar-se completamente a Deus, em espírito, alma e corpo. E Davi era esse. Davi era o adorador. Davi usava flauta, usava cítara. Davi trabalhava para Deus, para o seu pai, e Deus estava olhando para a vida de santificação. Enquanto todos estavam preparados para a peleja, Deus não estava olhando para os soldados lá no meio da peleja que não iria acontecer. E por que não iria acontecer? Porque só tinha frouxo. Não iria acontecer porque ninguém tinha coragem. Quando Golias gritava, os joelhos dos israelitas batiam no outro. Ninguém ia enfrentar Golias, porque essa guerra é espiritual. E para vencer é preciso ter santificação nos bastidores. E quando Davi é escolhido, Deus começa a trabalhar imediatamente. E a forma que Deus começa a trabalhar é a angústia de Saul aumentando. E alguém sugere: é bom que alguém toque para o Senhor. O Senhor está estressado demais. Está bom de ir adorar um pouco. É isso que ele está dizendo. Vá adorar a Deus, o Senhor está inquieto. Quer que a gente chame um músico? Aí ele: chame um que sabe tocar bem. Deram uma direção para os servos, Saul: procure um músico que toca bem. Não é qualquer um. Vai procurar o melhor dos melhores. Aí alguém diz: eu conheço um. Versículo 18 do capítulo 16. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo ou sábio em palavras, e de gentil presença. E a principal característica: o Senhor é com ele. Trouxeram Davi, tocava e cuidava das ovelhas, tocava e ia cuidar das ovelhas. Ganhou uma promoção para trabalhar diante do rei estressado. Não sabia Davi o que Deus tinha preparado para ele. Um menino simples, obediente, fazendo a obra de Deus. E nesta noite, em culto de jovens, você jovem de Malvina 5, você jovem de Campina Grande, da Paraíba e do Brasil, Deus tem algo para você que é valente, que é animado, que adora bem, aquele que está com o Senhor e não despreza a presença de Deus por nada. Deus está contigo e Ele vai pegar na tua mão para fazer coisa grande. Deus não faz coisa pequena, Deus é o Deus de coisas grandes. E nisso a guerra começa e chega o versículo que eu quero tomar por base, capítulo 17, versículo 20. 4 características de Davi que coincidem em uma vida de santificação nos bastidores, que opõe-se àquela vida que sempre tenta mostrar aos outros que é. Davi não, Davi era. E o texto diz, no seu primeiro aspecto: Davi então se levantou bem cedo pela manhã. O seu pai estava preocupado e disse: Davi, vai, leva isso, dá ao chefe de 1000, passa e vê como os teus irmãos estão. E o texto diz: então Davi se levantou bem cedo pela manhã.
E o primeiro aspecto da vida de santificação de Davi nos bastidores é disposição. Davi era alguém disposto para fazer a vontade de Deus. O pai aqui representa Deus. Falou Davi, estou aqui. Parece Abraão em Gênesis 22. Abraão, e ele diz: eis-me aqui, Senhor. Disposição em fazer a vontade de Deus, disposição em fazer a obra de Deus, animado em cumprir o chamado que Deus tem na tua vida. Deus me autoriza pela palavra de Deus nesta noite a lembrar você: é noite de renovo, é noite de Deus renovar a tua disposição. Não é hora de parar, não é hora de desanimar, não é hora de ficar deitado ou sentado. Deus te chamou para estar disposto a pregar, disposto a cantar, disposto a servir, disposto a adorar, disposto a tocar flauta, disposto a tocar cítara, disposto a cuidar das ovelhas, porque Deus não te chamou para ficar parado. É noite de renovo aí na tua casa e aqui presente. Recebe graça de Deus aí nesta noite, em nome de Jesus. Disposição. Segundo aspecto, Davi então se levantou bem cedo pela manhã. Disposição. Segundo, colocou as ovelhas a um guarda. Ele estava com as ovelhas, seu pai chamou, então ele disse para um companheiro: fica aqui com as ovelhas, enquanto eu vou aonde meu pai me pede para ir. Que aspecto é esse que caracteriza a santificação quando ninguém vê nos bastidores? Davi é competente. Davi não desprezou o serviço que foi lhe dado. Davi é disposto a fazer, mas ele faz bem feito. Ele faz na hora certa, no momento certo, do jeito que agrada a Deus e o seu pai. E quando o pai chama, ele não despreza o amor que ele tem pelas ovelhas, o amor que ele tem pelos bichinhos, tudo aquilo que ele cuidou com o maior carinho. Ele diz: cuida daqui, cuida do meu serviço, porque o meu pai está me chamando. Quem tem vida de santificação nos bastidores é competente, está disposto para fazer e faz hoje, faz amanhã, faz depois da manhã. Tem dia que a gente está triste, tem dia que a gente está angustiado, tem dia que a gente diz: eu queria ligar para o pastor para cancelar a agenda, porque hoje eu queria ficar em casa ouvindo outra live, ou talvez deitado, ou talvez tomando uma sopa. Mas Deus não vai te deixar parar. O Jeová que te chamou, Ele vai chacoalhar a tua vida e vai te levar para lá e vai te levar para cá, porque a unção que está sobre você, quem deu foi Deus, não foi Samuel. E os dois seguintes aspectos para a gente finalizar primeiro, se levantou bem cedo pela manhã, disposto. Segundo, colocou as ovelhas a um guarda, competente. Terceiro, carregou-se. Davi pegou a sua bolsa e colocou dentro aquilo que o pai mandou levar. E como ele é competente, ele não anda sem a sua provisão também. Então na sua bolsa, já sabemos que tem uma funda, tem pão, tem funda, talvez tenha leite, talvez tenha vinho. E esse terceiro aspecto do Davi santo, e que faz a vontade do Deus Todo-Poderoso, é que Davi é prevenido. Davi tem funda, arma de ataque. Só que a funda, ela não é só arma de ataque. A funda também é usada para afugentar os animais que querem matar as ovelhas. O pastor usa a funda
para afugentar o leão, o urso, o chacal, o lobo, a hiena. Então Davi está indo agora, sendo espiritualmente promovido por Deus para afugentar o mal que Deus permitiu pela rebeldia do povo assolar não as ovelhinhas de Davi, mas toda a nação de Israel. Quem tem vida de santificação é promovido. Quem tem vida de santificação enfrenta batalhas maiores, enfrenta lutas maiores, enfrenta bicho diferente, feras diferentes, é promovido de leão para urso, é promovido de urso para gigante, depois é promovido de um gigante para 5 gigantes. Com isso eu quero dizer a você que é prevenido, que tem funda e que tem pão. Vão chegar dias em que as lutas serão maiores, mas Deus está aqui para me dizer a você: eu te capacitei com armas espirituais, e o inimigo não vai te derrubar, o Golias não vai te afugentar, o Satanás não vai te parar, porque tem uma funda de Deus sobre a tua vida. Usa a tua funda nesta noite e afugenta toda a força do mal em nome de Jesus. Deus Todo-Poderoso, disposto, competente, prevenido. E ele tinha pão. Sem pão não dá. E o último aspecto, que está na última parte do versículo, é que diz: e partiu como o seu pai Jessé lhe ordenara. Como? E esse quarto aspecto de Davi fala de alguém que é obediente. Ele não só foi, ele não só disse que mais tarde iria. O seu pai disse: vai. E ele foi como o seu pai Jessé mandou. Característica daquele que até nas lutas é promovido. Mas não é só nas lutas. Grandes são as lutas que nós passamos, mas Deus nos promove em outras áreas também. Tem pessoas nesta noite que estão me escutando, que as portas continuam fechadas, mas o Espírito me autoriza para dizer: elas vão se abrir sim, porque o dono da porta é Jesus Cristo. Chega o dia, a hora, o minuto e o segundo que Deus vai ter misericórdia da tua alma e Ele vai abrir a porta. Você vai ser promovida, você vai ser promovido, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Só precisa ter santificação dentro de casa, santificação no trabalho, santificação na rua, santificação no quarto, e o Senhor será contigo. E com isso, todas essas características de alguém que é santo, ele é disposto, competente, prevenido e obediente. Quando ele chega diante do arraial, ele logo mais uma vez é desprezado pelos seus irmãos, que eram soldados e Davi não era. E a diferença é que Davi era guerreiro e eles eram só soldados. A diferença é que Davi tem coragem para enfrentar. Ele não tem armadura, mas ele tem um coração revestido de fé e do poder do Espírito Santo. E é isso que eu e você precisamos. Crer que Jesus está no controle, crer que o gigante vai cair, crer que o diabo pode gritar o que ele quiser, mas em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus da guerra, o Senhor Todo-Poderoso, o gigante vai cair, e a vitória da igreja, a vitória do povo de Deus, a vitória de quem anda na presença de Deus. E quem tem ousadia é logo afoito. Ele chega e, sem querer, querendo, escuta o que Golias diz. Aí ele pergunta: o que foi que ele disse mesmo?
É como se dissesse: repeta aí o que tu disse. Ele está com coragem. Ele nem sabe se vão deixar ele guerrear. Só que ele tem certeza. A fé é o firme fundamento daquilo que você não vê, mas você está esperando. É ter como prioridade sua aquilo que ainda não é seu, mas você crê que vai chegar, porque Deus disse que vai chegar. E quando ele ouve os açoites de língua de Golias, tem todo aquele currículo de Davi. Ele diz: não, já enfrentei isso, enfrentei aquilo. Bicho brabo é comigo mesmo. Tiveram pena dele talvez. Tentaram colocar armadura e disse: eu não sei nem andar com isso. E você conhece a narrativa. Todos zombaram de Davi. Os irmãos zombaram. Saul não fez caso de Davi. Nem Golias respeitou ele para pelejar, porque teve alguém com coragem. Ele nem respeitou a coragem de Davi. E disse: você vem com pau. Ou seja, você vem com a arma que eu não estou esperando. É aí onde é a vitória da igreja. O Satanás diz: luta desta forma. A igreja diz: não, a minha luta é com oração, a minha luta é com o jejum, a minha luta é na pregação, a minha luta é na paciência, a minha luta é crer que Deus vai operar e o gigante vai cair. Só que antes do gigante cair, Davi dá uma passadinha no ribeiro. E eu vou finalizar com isso, porque você já sabe que o gigante vai cair. Davi dá uma passadinha no ribeiro, ele pega 5 pedras, 5 seixos, que são seixos porque a água tornou eles roliços. Então são pedras arredondadas. E Davi pega 5 pedras. Então a expectativa de vitória de Davi era lançar 5 pedras para derrubar o gigante. Então a expectativa de Davi são 5 pedras. Mas Isaías diz: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, diz o Senhor. O que Deus tem preparado para nós é muito maior do que aquilo que a gente pensa, imagina, ora e espera. Davi está dizendo: eu vou enfrentar. E em nome do Senhor dos Exércitos, ainda hoje eu te darei a tua cabeça as bestas da terra. E ele pega as 5 pedras. Então Deus me autoriza para dizer a você, Davi, que me assiste, e você que me vê aqui presente, Deus tem uma surpresa para você. Você está esperando em 5 tempos, mas Deus vai fazer em um tempo, porque Ele é o Deus do tempo, Ele é o Senhor do tempo, e Ele vai fazer surpresa para você, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Não está demorando, é Deus que está trabalhando. Não está demorando, é a maneira de Deus agir. Na primeira pedra, quem é grande, quem insultava, quem achava que ia vencer, agora estava no chão derrotado, em nome do Senhor dos Exércitos. E com isso eu finalizo essa história bíblica tão bela, tão maravilhosa, que renova a nossa fé para guerrear. Esse ambiente é muito mais um quartel do que um hospital, porque Deus nos sara para a luta, Deus nos sara para guerrear. E nessa noite Deus está renovando o teu espírito. Você que está em casa, aí no sofá ou na cama, o Espírito visita o teu espírito e vai te dar força para pelejar, lutar contra o pecado, lutar contra os dardos de Satanás, lutar contra a frieza, lutar contra o desânimo, contra a falta de competência. Se anima, porque Deus te chamou. Seja disposto, competente, animado, obediente, porque grandes são as obras e as promessas que Deus tem na tua vida. Que Deus abençoe a você e a sua vida em nome de Jesus.